Por muito tempo, os Mapogos foram celebrados como a coalizão mais cruel e devastadora que a África já conheceu. Seus feitos sanguinários os transformaram em lendas, mas e se contarmos que na verdade eles foram apenas os primeiros a serem notados? Que outros reis da savana mais poderosos e estratégicos surgiram após o reinado dos Mapogos, redefinindo o que significa ser um verdadeiro dominador. Então já clica no like, se inscreva no canal e vamos juntos explorar as histórias das maiores coalizões que a reserva de Sabi Sand já abrigou. Deixe seu like e vamos nessa! Estamos de volta à Era de Ouro de Sabi Sand, um tempo onde poderosos felinos escreveram seus nomes para sempre nas areias que cobrem toda a reserva. Situada ao lado do icônico Parque Nacional Kruger, essa terra não é apenas uma reserva, mas um verdadeiro palco onde a natureza incuba seus dramas mais intensos, até que eles desabrochem e se tornam conhecidos por nós, meros humanos. Em meio às histórias que transcendem o tempo, eternizadas na memória da savana, uma coalizão se destacou e se tornou a mais infame da reserva, os Mapogos. Se você clicou nesse vídeo, é praticamente impossível que você não os conheça, mas rapidamente eles foram 6 leões machos conhecidos por um comportamento cruel e devastador. Os Mapogos dominaram territórios, dizimando outros bandos e espalhando terror por onde passavam. Eles eliminavam leões dominantes com precisão e por sua prática rara de canibalismo, alimentando-se dos filhotes dos seus rivais como forma de selar sua vitória, tiveram o reinado considerado mais brutal, algo nunca antes visto em Sabi Sand até aquele momento. A rivalidade entre eles resultou em uma separação momentânea, que foi o início de sua queda. Com a idade, cada membro da coalizão foi perdendo sua vida de maneiras distintas, porém seguindo vivos no imaginário e lembranças dos amantes da vida selvagem. Mas será que eles foram os maiores de toda a história de Sabi Sand ou eles teriam sido apenas os primeiros a serem notados por lá? No sul da reserva de Sabi Sand, em um período marcado pela queda dos Mapogos, outra força começou a emergir. Os Selatis, uma coalizão de jovens leões, entraram em cena com um objetivo claro: conquistar territórios e desafiar o domínio dos Majin-Gilanes, que tinham atravessado do Parque Nacional de Kruger para a reserva de Sabi Sand a fim de mais território. A história dos Selatis começou com impacto. Eles não apenas dominaram territórios, mas também desafiaram os últimos remanescentes dos Mapogos e, claro, que enfrentaram os recém-chegados na reserva, leões Majin-Gilanes. Embora os Selatis mostrassem bravura e força, eles careciam de experiência e estratégia para derrotar rivais tão experientes. Nos primeiros confrontos com os Majin-Gilanes, os Selatis recuaram para salvar suas vidas. Com o tempo, a coalizão começou a desmoronar. Os Selatis enfrentaram uma série de derrotas contra os Majin-Gilanes e sua falta de coesão os levou a se separarem. Cada leão seguiu seu caminho em busca de territórios menores e bandos individuais, abandonando o sonho de dominar Sabi Sand como uma força unida. Os Selatis podem ter eliminado os últimos Mapogos, mas isso porque eles já estavam idosos, caso contrário, seriam massacrados. Então, nesse caso, os Mapogos ainda reinam como a supremacia de Sabi Sand. Porém, há outras coalizões e acredite, uma delas é sim, muito mais cruel. A jornada dos Morros, por exemplo, começou com uma vitória esmagadora no norte de Sabi Sand, onde enfrentaram e derrotaram uma coalizão rival. Apesar de jovens e inexperientes, sua coordenação e trabalho em equipe permitiram que eliminassem seus oponentes e reivindicassem seu primeiro território. Essa vitória foi o ponto de partida para uma série de conquistas impressionantes. Mas o que realmente destacou os Morros foi sua abordagem para conquistar bandos. Ao invés de usar a força para subjugar leoas rebeldes, como os Mapogos faziam, eles adotaram uma estratégia diplomática. Quando encontraram um bando de leoas especialmente resistentes,
Os Morros optaram por paciência e persuasão, caçando para elas e demonstrando sua força de maneira não agressiva. Essa abordagem única não apenas lhes garantiu a lealdade das leoas, mas também fortaleceu sua coalizão com descendentes de uma genética excepcional. No entanto, o reinado dos Morros não estava destinado a durar para sempre. A coalizão enfrentou perdas devastadoras ao longo do tempo. A idade e a falta de coesão nos últimos anos os tornaram vulneráveis a coalizões mais jovens e a predadores naturais. Quando o último Morro finalmente tombou, ele deixou para trás um legado de conquistas inteligentes e uma abordagem inovadora para a dominação. Mas comparados aos Mapogos, que usavam a força para dominar, os Morros são verdadeiros gatinhos domésticos. Enquanto a savana continuava ecoando as histórias dos Mapogos em 2014, um novo grupo emergiu nas vastas terras de Sabi-Sand. Esses 5 jovens leões trouxeram consigo uma aura de violência e destruição que rapidamente os diferenciou de qualquer coalizão antes deles. Conhecidos como os Birminghams, eles não eram apenas ferozes, eles redefiniram o que significava ser cruel na hierarquia selvagem. Os Birminghams começaram como qualquer outra coalizão jovem, unidos pelas necessidades de sobrevivência e impulsionados pelo desejo de conquistar territórios. Formados por 5 machos com nomes únicos: Nisuko, Nhenha, Tinho, Mifumo e Scrapper. Esses leões rapidamente se tornaram sinônimo de brutalidade quando revelaram uma tendência sombria: o canibalismo. Na savana, é comum que coalizões eliminem os filhotes dos bandos que conquistam, garantindo que apenas sua linhagem prospere. Porém, os Birminghams não se limitavam a isso, eles se alimentavam dessas crias, um comportamento que os Mapogos também realizaram, mas eles foram além. Até mesmo as leoas rebeldes eram abatidas e devoradas por eles. E não precisava de muito para isso. Os Birminghams foram mais cruéis do que os Mapogos e rapidamente expandiram seus territórios, enfrentando e derrotando coalizões menores em uma série de batalhas. Mas a ascensão meteórica deles também era marcada por uma sede insaciável de sangue, algo que os tornava não apenas temidos, mas também imprevisíveis. Eles não pareciam ser parceiros um do outro. E essa divisão quase que velada fez com que seu reinado não durasse tanto quanto dos Mapogos. Scrapper, um dos 5 membros, desapareceu misteriosamente. Depois, a coalizão começou a mostrar sinais de ruptura. Em 2018, conflitos internos começaram a emergir entre eles, e depois a idade avançada de alguns acabou com o pouco que tinha sobrado da coalizão. Sim, os Birminghams foram mais cruéis do que os Mapogos, e se eles tivessem se encontrado em vida, talvez poderíamos ter registro da batalha mais intensa do reino animal. Mas e se uma linhagem entre essas duas coalizões fosse possível? Eles seriam os maiorais de Sabi-Sand? Bem, essa linhagem existiu, os Kambula Boys, formado por 6 jovens machos e acompanhados por uma única fêmea. Carregavam em seus genes o peso de 2 dos grupos mais lendários da savana, os Mapogos e os Birminghams. Com uma linhagem tão notável, as expectativas sobre os Kambula Boys eram tão altas quanto as ameaças que enfrentariam. Descendentes diretos do Kambula Pride, os Kambula Boys traziam no sangue os Mapogos e os Birminghams. As leoas que formaram seu bando eram filhas e netas das lendárias coalizões, mas o destino dos Kambula Boys parecia ser diferente. Sua jornada começou em 2021, quando novos leões tomaram o Kambula Pride e os filhotes, ainda subadultos, foram forçados a fugir. Espalharam-se pela reserva em busca de sobrevivência, mas 7 deles, 6 machos e uma fêmea, decidiram permanecer juntos, formando uma unidade em comum. A irmã Kambula, como foi apelidada, surpreendeu ao abandonar seu instinto de retornar ao bando natal e escolher a proteção de seus irmãos. Os primeiros anos dos Kambula Boys foram marcados pela inexperiência e pela luta constante por território. Enfrentaram derrotas humilhantes contra coalizões mais experientes como os Jijimas
e suas tentativas de estabelecer domínio resultaram em fracassos. Mesmo ao conquistar um pequeno bando no norte da reserva, seus primeiros filhotes não sobreviveram, refletindo sua falta de maturidade e habilidade em manter um reinado. Em 2023, os Kambula Boys finalmente encontraram uma oportunidade de ouro no centro de Sabisand. Lá enfrentaram os Red-Horde Males, uma coalizão experiente que governava a região. Desta vez, os Kambula Boys estavam prontos. Depois de anos de aprendizado e batalhas, sua primeira vitória significativa chegou. Eles derrotaram os Red-Horde Males em uma batalha feroz, consolidando seu lugar como os novos reis da região central. Com o território conquistado, vieram as recompensas. As leoas, que outrora pertenciam aos Red-Horde Males, agora estavam sob seu domínio. Rapidamente, os Kambula Boys se dedicaram à reprodução e garantiram que suas crias sobrevivessem, marcando o início de um reinado promissor. A irmã Kambula, sempre ao lado deles, desempenhou um papel crucial, liderando as leoas e trazendo equilíbrio ao grupo. Eles não superaram seus antepassados, mas de alguma forma imprimiram suas identidades distintas na história da reserva. Os leões mapogos poderiam ser superados apenas pelos leões Birmihans, porém esse confronto fica apenas em nosso imaginário. Eu me arrisco a dizer que, em termos de crueldade, os Birmihans superaram os mapogos. E você, o que pensa sobre isso? Registre nos comentários. Lembrando que temos vídeos detalhados sobre todas as coalizões citadas nesse vídeo aqui do canal. Deixe seu like e se inscreva. Assim, se a reserva de Sabisand voltar a viver uma segunda era de ouro com coalizões impressionantes, você saberá assim que postarmos. Obrigado por assistir. Fui.